amiga, meu amigo, canais de esquerda precisam do seu apoio. O blog da cidadania está chegando a 500 mil de inscritos. Falta pouquíssimo. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã. E pela primeira vez, uma boa notícia sobre a guerra no Oriente Médio. Israel dá mais 6 horas de prazo para que palestinos deixem o norte de Gaza. Não está claro até que ponto a mensagem chegou, porém, à população de Gaza, dada a falta de eletricidade e internet. E o prazo curtíssimo de 24 horas dado inicialmente por Israel para que a população de Gaza deixe o norte da cidade e vá para o sul é algo que preocupa muito, porque vão ter que se deslocar doentes, idosos, crianças, populações que têm uma baixíssima capacidade de se locomover tão rapidamente. Porém, é uma vitória da ONU, inclusive a ONU que tem o Brasil na presidência do Conselho de Segurança, não é? É também, de alguma maneira, uma vitória do Brasil, que está tentando mitigar a ofensiva desumana de Israel contra a população palestina. Na verdade, Israel diz que está reagindo ao Hamas, mas na verdade é impossível em uma região de 300 e poucos quilômetros, onde quase 2 milhões de pessoas, ou mais de 2 milhões de pessoas habitam, atirar bombas sem ferir civis. Não é? Então a Israel mandou evacuar o norte de Gaza, que é um local que vai sofrer a invasão israelense, e uma invasão que vai ser precedida por um bombardeio intenso, ou seja, haveria uma mortandade nunca jamais vista no mundo se essa população não deixar esse local. E, na verdade, as forças de defesa de Israel divulgaram hoje, sábado, dia 14, que os palestinos saiam, a se mudarem da cidade de Gaza para as regiões ao sul do Vale de Gaza para garantir a sua segurança. O porta-voz israelense postou no antigo Twitter, no X, essa informação de que haverá mais prazo. Não está claro até que ponto a mensagem chegou para a população. De acordo com Adrae, que é a pessoa que fez o comunicado, será permitido movimento seguro em ruas específicas entre 10 e 16 horas, hora de lá, e 4 e 10 horas da manhã, hora de Brasília. Então, já começou o prazo para os palestinos se retirarem do norte de Gaza. Os residentes foram aconselhados a usar esse período para se deslocarem para o sul, de Beit Hanun a Khan Yunis. A declaração enfatiza ainda a importância de os residentes cumprirem essas instruções para sua própria segurança e de seus entes queridos. O autor da ordem israelense também observou que os líderes do Hamas já tomaram medidas para se protegerem de ataques na área. Além disso, os residentes das áreas de Al-Shat, Al-Rimal, West Al-Zaitun estão autorizados a circular pelas ruas de Daudu e Al-Sana em direção às ruas de Salah al-Din e Al-Bar, destacou a autoridade. Em entrevista à CNN, o porta-voz dos militares israelenses, Major Doron Spillman, foi questionado sobre como a abertura dessa nova passagem segura foi comunicada dentro de Gaza. Ele diz que todos na cidade de Gaza agora sabem exatamente o que está acontecendo. Spillman continuou: eles foram notificados em árabe, em vários idiomas, em todas as plataformas disponíveis, tanto eletrônicas quanto não eletrônicas.
todos na cidade de Gaza sabem que precisam passar pelo Wadi Gaza. Quando questionado novamente pela CNN se as FDI estão distribuindo panfletos sobre as novas passagens seguras anunciadas nesse sábado, dado que a maioria das pessoas da cidade de Gaza não tinha acesso à internet agora, Spielman respondeu que sim. No entanto, a CNN conversou com um funcionário da Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas, um paramédico e um jornalista no local que desconheciam este último aviso. A preocupação global com os civis de Gaza é a de que a ordem dos militares deixou a comunidade internacional em alerta e gerou fortes críticas por parte de grupos de direitos humanos, especialmente à medida que os suprimentos essenciais se esgotam e as mortes aumentam no local. A ordem de evacuar 1,1 milhão de pessoas do norte de Gaza desafia as regras da guerra e da humanidade básica, escreveu o chefe do Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários. Vale dizer que, em meio a todo esse horror que se está vendo, o Brasil está tendo um papel muito importante devido à forma como o Conselho de Segurança está sendo dirigido, com pedidos e tentativas de conter, de moderar as ações de Israel. Fosse outro que não o Brasil a presidir o Conselho de Segurança nesse momento, a situação poderia ser pior, porque talvez a ONU tivesse menos empenho em proteger a população indefesa da Palestina, de Gaza. E é bom que a gente frise, deixe muito claro isso. Não se pode confundir o Hamas com a população. A população não atacou ninguém. A população de Gaza não matou ninguém, não sequestrou ninguém, não cometeu crime algum. Foi uma organização paramilitar chamada Hamas que detonou essa guerra com a ação em Israel. Segundo alguns pontos de vista, detonou não, reagiu, não é? Mas foi uma reação ou uma ação muito forte, muito chamativa, e era impossível não prever que tal ação redundaria em consequências gravíssimas para a população palestina. Então, realmente não tem santo nessa história. Os únicos santos e inocentes nessa história são o povo palestino, que ficou no meio dessa insanidade. E a guerra entre Israel e Hamas pauta influenciadores evangélicos e supera temas conservadores. Os evangélicos só falam disso. Levantamento nas redes de pastores, cantores, políticos e coaches evangélicos mostra que a crise no Oriente Médio superou temas como aborto e casamento gay, porque eles estão usando esse horror todo para desgastar a esquerda. Na verdade, é um movimento político e eles não deixam o assunto morrer para desgastar o governo Lula, principalmente, acusando-o de ser ligado ao Hamas, o que é uma mentira. E a esquerda cita a morte de Carol Heller, prima de Cássia Heller, que se matou após ser submetida à cura gay dos evangélicos. Então, essa moça que esteve com Bolsonaro, que no ano passado, durante a campanha eleitoral, que apoiou Bolsonaro, aceitou, abre aspas, renunciar, fecha aspas, à homossexualidade. E, na verdade, isso é uma loucura, e está aí a prova de que essa cura gay e de que essa pressão dos evangélicos, da extrema-direita contra a homossexualidade, e agora também a iniciativa no Congresso de proibir a união civil homoafetiva, tudo isso é um atestado de morte, é uma sentença de morte para os homossexuais, que entram em conflitos insuportáveis, porque ainda que essas pessoas não consigam entender,
os homossexuais têm uma mente, um cérebro formado como sendo do sexo oposto. Então as pessoas entram numa profunda depressão, num processo mental perigosíssimo que pode e geralmente acaba redundando até na morte das vítimas dessa picaretagem pseudo-religiosa. E um tucano, senador tucano, que apoia a oposição bolsonarista, apresentou um relatório paralelo acusando o governo Lula, basicamente, de ser o autor do 8 de janeiro. Uma loucura, uma bofetada na cara da nação e uma das maiores explicações para o PSDB estar afundando dia após dia. O PSDB está sumindo, vai sumir e não vai demorar por ter aceitado gente como esse senador Isalci, esse cara aqui, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. É um bolsonarista irresponsável que faz uma acusação criminosa de que o Lula tentou dar um golpe em si mesmo em 8 de janeiro. E o Lira devolveu a deputado bolsonarista projeto que previa que o Dia do Patriota fosse no aniversário de Bolsonaro. Mas o mais interessante nessa notícia nem é isso. O mais interessante é que Bolsonaro nasceu no dia do golpe de 1964, o golpe militar que instaurou uma ditadura de 21 anos no Brasil. Bolsonaro nasceu em 31 de março. E após a reforma ministerial, o Palácio Planalto prevê mais um embate com o Congresso por cargos. E, na verdade, isso não vai ter fim, viu, pessoal? Isso não vai ter fim. Serão, assim, 4 anos. E o pior de tudo é que uma boa parte da esquerda não entende matemática. Então, vamos lá. A esquerda conseguiu eleger 125 deputados e 1/3 dos senadores. Com essa bancada no Congresso Nacional, o governo Lula não consegue governar e muito provavelmente seria derrubado. Então tem que fazer concessões a setores da direita que não estão ligados ao Bolsonaro. Só que eles fazem chantagem, pedem cargos. Qual é a solução para isso? É o governo não fazer nada disso e deixar eles paralisarem o governo do país e até derrubarem o governo. E aí fica o que parece mais inacreditável é que setores da esquerda não conseguem entender uma conta tão simples e chegam a dizer de uma forma inacreditavelmente irresponsável que era melhor então ir para a oposição do que governar tendo que ceder. Ora, nós já vimos com o Bolsonaro o que significa ser governado pela extrema-direita. Haja irresponsabilidade. E bolsonaristas e lulistas trocam mais de 30 ataques por dia no Congresso e parece que não terminou a campanha eleitoral. É algo realmente muito triste para o país, porque tantos assuntos urgentes para resolver e a classe política continua tratando essa questão do interesse público sob o ponto de vista dos próprios interesses. E o impasse sobre a nova casa de Jair e Michele Bolsonaro é o seguinte: o Bolsonaro não consegue achar uma casa com muros num condomínio fechado em Brasília para abrigá-lo. Faltam muros para esconder Jair Bolsonaro. E a oposição mapeia infiéis e quer tirar deputados de direita do grupo de WhatsApp que a oposição tem. Vão tirar do grupo e vão isolar. E tem muito deputado aí que está roendo a corda da oposição e votando com o governo. E o que mais faz isso é o Tiririca.
e relator de emenda no Senado quer proibir militares e ministérios. O Jorge Cajuru, ele quer resgatar a ideia original do governo, que foi modificada pelo senador Jacques Wagner. O senador Jorge Cajuru quer que os militares não possam nem assumir pasta em ministério se não passarem para a reserva, se não deixarem ativa do Exército. Quanto mais afastar os militares do serviço público, muito melhor. Ou seja, do serviço público político, não é? Da política dos cargos no Poder Executivo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.